Olá, pessoal! Estamos em mais um Papo Sebrae. Eu sou a Vânia Cruz, sou a atual gerente de relacionamento aqui do Sebrae Paraná e hoje a gente vai bater um papo sobre gestão do tempo e para isso a gente tem uma convidada super especial que é a Nicole. Seja bem-vinda, Nicole. Olá, Vânia. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui para a gente conversar um pouco, para eu poder compartilhar do meu conhecimento. Eu sou psicóloga, trabalho aqui no Sebrae já faz 15 anos, sou consultora na área de gestão de pessoas. Além da psicologia, também tenho formação em RH, em desenvolvimento de lideranças. E obrigada. Bom, eu quero então começar, Nicole, porque a gente vai se direcionar muito, dar várias dicas aqui lá para o empresário, aquele que faz tudo de uma vez, né? E gestão do tempo é algo que a gente precisa levar muito em consideração na nossa rotina, porque senão a gente se pega fazendo um monte de coisa e nada ao mesmo tempo. Mas para a gente começar o bate-papo aqui, como que você se relaciona com o tempo, né? Como que é a sua relação com o tempo, como que você se organiza, enfim. Certo. Bom, Vânia, a minha vida é bem corrida. Eu levo uma jornada dupla, como profissional, como mãe. Então, eu tenho que fazer bastante a gestão do tempo. Como que eu costumo me organizar? Por meio da minha agenda, né? Então, dentro da agenda, eu gosto de ter uma visualização única de todos os compromissos pessoais, profissionais, que envolvam a família também, para quando precisar poder fazer um remanejamento, solicitar uma ajuda. Então, eu gosto muito de utilizar a agenda, mas a agenda para visualizar todos os compromissos que eu tenho ao longo da semana. Bom, então, assim como você que é empresário, né, e às vezes tem uma empresa que não tem toda a estrutura ideal, então precisa também planejar a rotina, precisa comprar, vender, gerir pessoas, né? A Nicole também tem essa correria, também é mãe, né, Nicole? E então, para a gente começar agora a fazer essa analogia para essa realidade lá das pequenas empresas, você, assim, como que você daria uma dica para quem quer começar a falar do tempo, né? Para gerir o seu tempo melhor? Você tem uma dica, assim, daqueles pitacos iniciais? Eu considero muito relevante a questão do planejamento. Porém, para organizar esse planejamento, é muito importante, seja empresário, seja na vida pessoal, profissional, identificar o que é o mais importante, né? Então, existe aí um processo anterior de autorreflexão para encontrar qual que é a prioridade a se seguir. Você comentou do empresário, a questão de ter que vender, ter que fazer muitas atividades ao mesmo tempo. A importância de dedicar uma parcela do tempo antes de começar a execução, né? Então, esse pré-planejamento é fundamental para depois não entrar tudo na rotina como se fosse tudo emergente e aí não se chega lá no final, no resultado, né? Então, se eu quero começar a fazer gestão do meu tempo, eu não posso ver o planejamento do tempo como algo supérfluo e algo que não vai me ajudar. Preciso dedicar tempo para fazer o meu planejamento do tempo também, né, Nicole? Sim, é identificar a prioridade e então planejar. Uhum. E o que significa, assim, na prática, planejar o tempo? Que elementos que podem ser considerados, né? Você trouxe no seu exemplo muito rede de apoio, ajuda. Então, eu também posso contar para fazer algumas atividades com outras pessoas também. Com toda certeza. Ainda mais no exemplo do nosso empresário. Contar com as pessoas, delegar as atividades, ter uma rede de apoio onde se pode confiar. Mas também, Vânia, não é somente delegar, né? É o delegar, é acompanhar e também depois saber reconhecer. Né? Reconhecer essa rede de apoio, porque também não é só contar e vai passando as atividades, mas não tem aquele fechamento, né? Então, tão fundamental quanto delegar, contar com essa rede de apoio, é depois olhar o todo e também reconhecer as pessoas ali que participaram para que aquele objetivo fosse atingido.
E Nicole, assim, tenho certeza que isso não acontece com você, mas talvez aconteça lá com os empresários. Ele planejou, organizou a semana dele, de repente começam as interrupções. São talvez fornecedores que chegam de sopetão e querem um tempo, às vezes um colaborador, né, que precisa também de um apoio e fala, é urgente, eu preciso falar com você agora. Não sei se isso acontece na sua rotina, mas eu queria também que a gente falasse um pouquinho sobre algumas dicas com relação a essas interrupções, né? Como lidar com isso, falar não, sim, enfim. Ai, com certeza, ainda mais no modelo de trabalho presencial, é muito comum acontecerem as interrupções, tudo é urgente, então as pessoas que vêm nos solicitar também têm as prioridades delas. Por isso a importância de ter muito claro, né, aquela etapa da autorreflexão para entender o que é claro e importante que eu preciso entregar para poder elencar prioridades, né? Então, quando alguém para, ou um fornecedor, ou um telefonema, identificar o quão urgente é para saber dizer não, ou postergar aquela conversa, porque existem maneiras também, né? Maneira do não atender, né? Do remanejar, mas tendo claro qual que é a sua prioridade, facilita, né? Então, quando eu identifico aquilo que eu preciso entregar como resultado e que é urgente, eu tenho muito mais facilidade para dialogar com quem vem, né, no espontâneo, né, procurar, para conversar, e aí remaneja para poder atender com calma depois, para poder ter um tempo de qualidade para fazer aquela atividade. E isso que você me falou me lembrou uma frase que eu ouvi uma vez do Luiz Justo, que é o CEO, atual CEO do Rock in Rio. Ele falou assim, que a gente planeja para quando surgem os imprevistos, a gente ter tempo para fazer aquilo que não estava planejado. Então vale também, né, se realmente acontece uma urgência, algo que a gente precisa trocar as prioridades, também vale substituir o planejado, né? Com toda certeza. E aquela competência que é flexibilidade. Perfeito. Então, muitas vezes, né, seja na empresa ou como empresário, vão surgir questões emergenciais e que precisarão ser priorizadas. Uhum. E aí na sua fala você também trouxe assim, né, o presencial, porque daí a gente está com várias pessoas, né, você acaba esbarrando, acaba conversando, dedica tempo, né, às vezes para as conversas também paralelas, e que isso também é importante, enriquece, né, o trabalho, a troca, enfim. Mas aí tem o remoto, que ainda tem várias pequenas empresas que adotaram esse regime, ou híbrido, né? Parte do time está em casa, parte está presencial. E como também quem está em casa, né? Ou às vezes até o empresário que trabalha remotamente, o seu negócio já é totalmente digital, como que também tem alguma dica assim para quem está trabalhando no remoto, porque aí as interferências são outras, né? Porque daí meio que se mistura com a vida pessoal, são fornecedores que vão para consertar a casa, ou é o vizinho que está fazendo barulho, aí você para com essas interrupções também. Então, quem trabalha remoto, tem alguma dica? Sim, é um desafio. Por essas questões de interrupção que você comentou, tem vários elementos dentro de casa que podem sim, né, roubar a atenção, né? Então ter um espaço tranquilo, ladrão do tempo, né? Então ter um local, um espaço de trabalho tranquilo, né, longe dessas interrupções, que facilitem a concentração. Mas tem um outro ponto que eu vejo assim no trabalho remoto, que muitas vezes é a autogestão, a autodisciplina, porque no remoto é tudo muito rápido, é tudo muito ágil, a impressão é que se pode fazer muito mais. E talvez até possa, mas esse muito mais pode transbordar aquela barreira do, puxa vida, né? Passei do tempo do trabalho, estou virando o tempo que eu poderia estar fazendo outra atividade, talvez com a família, talvez cuidando da saúde física, e a pessoa se vê ali trabalhando e transbordando o tempo do trabalho. Então, é um cuidado também que impacta na gestão do tempo, né? A produtividade em excesso.
né? E aí, o quão produtivo é, né? Se tem o custo da saúde, né? Então, é um cuidado ali para manter, né, um equilíbrio. Senão eu economizo tempo agora, fazendo muita coisa ao mesmo tempo, mas aí lá na frente eu vou ter que interromper esse tempo para cuidar do pessoal, né, de gerir a saúde, como você trouxe. Interessante. E Nicole, assim, hoje a gente sabe também que o mundo está tão digital, tão tecnológico, e teria alguma ferramenta que pode ajudar nesse processo, né, da microempresa que está lá no dia a dia? É possível ter alguma ferramenta, alguma tecnologia que facilite essa organização? Tem sim. Eu utilizo algumas, desde as mais simples até alguns aplicativos, né, que são um pouco mais elaborados. Eu gosto muito da própria agenda, né, a agenda no meu caso aqui do Outlook, né, mas tem aí outras ferramentas também que disponibilizam. A agenda eu acho fundamental, né, o primeiro ponto. Aplicativos que facilitem anotações, né? Então, tem gente que ainda prefere escrever no papel. Sabia que eu tudo gosto? bem, tá ótimo, né? Adoro. Desde que esteja à vista e que você possa se organizar, pode ser também. Eu gosto da nota do celular, né? Parecido, mas é ali no celular. Tem aplicativos como o Trello, né? O Trello ajuda bastante, é um pouco mais elaborado. E tem algo muito simples que me ajuda, que é a própria conversa comigo mesma. Olha, me conte mais sobre isso, adorei. Lá no WhatsApp tem a possibilidade de você mesmo, né, ter você e escrever ali para você se lembrar, né, já fica aquela conversa no ato. No próprio, outra ferramenta que a gente utiliza aqui, que é o Teams, né, da Microsoft, também é possível escrever para você mesma. Então, eu utilizo bastante ali. Então, quando eu preciso lembrar, final do dia, quando eu quero ver algo assim de uma forma ágil e rápida, funciona bem. Interessante. E dentro do planejamento, né? Você comentou que faz a sua agenda, assim, vale alguma dica com relação a organizar até esses tempos mais livres, ou quando você tem um trabalho mais complexo para fazer, que você precisa se isolar, vale colocar na agenda também? Com certeza vale. É a tua gestão a prioridade. Eu gosto muito quando eu sei que eu tenho uma atividade mais complexa, porque também é uma armadilha, né? Quando tem uma atividade complexa, a gente tende a procrastinar. Né? Vou fazer depois, isso aqui vai levar mais tempo. Então, a minha estratégia vou fazer o quanto antes. Para fazer o quanto antes, já priorizo um tempo na agenda para poder fazer aquela atividade, de forma que as pessoas não vão interromper. Né? Então, me fechar numa salinha, procurar um local reservado para poder executar essa tarefa com mais atenção. Isso vale até para aquela rotina da micro e pequena empresa, né? Por exemplo, eu tenho que fechar o caixa diariamente. Já colocar na agenda que X tempo que eu demore para fazer aquilo já está lá e aquele tempo é dedicado a essa atividade rotineira. Tem as conciliações bancárias, né? Ou até mesmo tem horário de abrir e fechar o negócio. Quando é uma loja, por exemplo, às vezes é o próprio dono que vai lá abrir e fechar. Então, já colocar isso na agenda, que é para separar um tempo para isso, né? Sim, importantíssimo ter tudo já planejado. Ah, legal. E assim, para quem quer estudar um pouco mais, né? Aquele empresário que quer dedicar um pouco mais de tempo para estudar sobre a gestão do tempo e até ajudar talvez o seu time a organizar melhor. Tem algum autor assim que você indicaria? Tem um profissional que eu gosto muito do trabalho dele, que é o Christian Barbosa. Ele tem tanto várias palestras brasileiro, ele tem diversas palestras disponíveis, né? Tanto no YouTube, tem também o site dele, tem livros, né? Tem um livro da Tríade do Tempo que eu recomendo bastante. E o que ele fala assim que chama a sua atenção? Por que você gosta dele? Ele traz de uma maneira muito compreensível passos possíveis de serem executados para melhorar a produtividade e, consequentemente, a gestão do tempo. Né? Então, essa tríade, ele fala da questão das atividades que são emergenciais, as que são urgentes, as que são circunstanciais, e ele vai ajudando, né, as pessoas em como entender e elencar essas prioridades.
Ah, e assim, tem alguma dica com relação a elencar essas prioridades? Porque eu fiquei pensando assim, né? Tô lá na empresa, tá chegando o cliente, ao mesmo tempo, de repente, alguém de casa ligando, falando que tem uma situação urgente para resolver. Aí tem um colaborador que está com alguma situação também. Então, como que eu percebo, né? Tem alguma dica para eu falar, não, isso é mais importante, isso é menos? Como que eu, né, faço Sim. ali na rotina, na realidade mesmo, para tomar essa decisão do que é mais importante, do que é mais urgente? Bom, essa análise de cenário ela vai ser muito individual, né? Então vai depender muito da realidade deste empresário em saber como que está a situação dele em casa, da família desse colaborador, como que está a situação da empresa e a partir disso que ele vai tomar essa decisão para ver qual é a prioridade que deve ser elencada, né? E isso traz uma outra, assim, leva a gente a conversar sobre algo até um pouquinho polêmico, que é o sobre dizer não. Porque a gente só quer dizer sim, né? Muitas pessoas querem dizer sim. E aí, se tá ligando alguém de casa, o colaborador, o cliente, para alguém eu vou ter que falar não naquele momento, ou ao invés de dizer não, uma negociação. Posso te ligar mais tarde? É realmente urgente? Então eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre esse não, né? O que envolve esse não? Por que algumas pessoas têm tanta dificuldade? Porque o não é o grande vilão, se a gente for pensar da gestão do tempo. Quer dizer, na verdade é uma palavra, uma decisão-chave. O dizer sim, né, na organização, do planejamento, é dedicar um tempo para isso, mas o não é saber priorizar, né? Para dizer sim, eu vou ter que dizer não também. Então, como que você vê isso, assim, né, na rotina e o porquê que as pessoas, muitas, têm dificuldade em dizer não? Existe uma grande tendência, né, de ser aceito pelo outro, de ser aceito pelo local ali de trabalho, de corresponder à expectativa. Então, falar não é delimitar um espaço, é delimitar um limite, né? Então, assim, é um aprendizado também, né? No momento em que você sabe quais são as suas prioridades, é muito mais fácil dizer não, né? De novo, é fazer aquela autoanálise para poder dizer um não consciente, né? E é claro que a maneira de dizer esse não também tem aí consequências que podem ser evitadas, né? Então, a forma de dizer, de remanejar, mas é necessário, né? Para poder priorizar, é necessário limitar e saber dizer não. Mas isso é interessante, né, Nicole? Porque às vezes a gente também leva tudo a ferro e fogo e diz assim, agora eu vou sair falando não para tudo. E também não é assim, né, de qualquer jeito. A gente também tem que ter um tato, um cuidado ao falar não. E talvez muito mais do que falar não, é uma negociação, né, uma renegociação de tempo. Sim. E aí como a gente vai ter a linha de raciocínio da nossa semana, de como a gente organizou, aí a gente consegue ter noção, né, de que momento que eu posso, olha, agora eu não consigo, mas será que amanhã, tal horário, eu não posso te ligar, né? Então, também é ter essa sensibilidade, né? E sabe, Vânia, assim, quando a gente fala de gestão do tempo, equilíbrio, vem uma sensação de cobrança, né? De que tem que dar conta de tudo, tem que fazer tudo e ainda cuidar desse equilíbrio do tempo. Muitas vezes não vai ser possível. Muitas vezes você não vai poder dizer não. Não vai poder dizer não para o cliente, não vai poder dizer não para um diretor, para o teu par, não vai. E vai ter que, às vezes, passar do horário, fazer uma atividade. E tá tudo bem, desde que depois exista um balanceamento. E aí eu gosto mais da palavra do balancear do que equilibrar. Muitas vezes não tem como equilibrar. Você não vai conseguir dedicar o mesmo tanto para a família, o mesmo tanto para o trabalho, o mesmo tanto para se dedicar com esporte, mas aquela consciência do, opa, essa semana preciso trabalhar mais, na semana que vem eu vou avisar, né, quem quer que esteja ali junto, que eu vou precisar de um tempo a mais para estar com a família, para cuidar de mim. Então, é ter essa consciência tranquila de que está fazendo dentro de um limite. Né? Então, muitas vezes vai ter que dizer, né, mesmo querendo dizer não, vai ter que fazer uma atividade ali além
do planejado, além do previsto. É ter essa sensibilidade para analisar o tema, a urgência e também essa noção, né, de como que você preenche de um modo geral da nossa vida, né, de todos os elementos que a compõem. E gostei dessa questão, nunca tinha parado para pensar nisso, não é equilibrar, mas como que é a palavra que você falou? Balancear. Balancear, perfeito. Vou seguir essa dica agora também. E também em um momento da sua fala, você falou de procrastinar. E parece que, eu não sei, parece uma coisa assim, quando a gente tem alguma coisa que a gente não gosta muito de fazer, mas que precisa, é uma obrigação, digamos assim, a gente tende a adiar, né? E que dica que você daria com relação a isso, para trazer para a consciência, né? E como lidar também com isso? Primeiro é perceber o porquê estou procrastinando. Né? Então, assim, puxa, é uma atividade que eu não gosto de fazer, já é uma tendência. É muito difícil, até gosto, mas vai levar muito tempo. Né? Então, entender primeiro ali o porquê estou procrastinando e depois encontrar uma estratégia. Né? Então, é algo que eu não gosto, que eu tenho mais dificuldade. Né? Então, vamos falar ali o caixa, né? Você deu o exemplo do fluxo ali, do fechamento do caixa. Né? Puxa, algo que exige muita atenção e muito detalhe. Posso contar com alguém? Tem alguém que saberia fazer essa atividade tão bem quanto, às vezes até melhor. Né? Às vezes é difícil reconhecer que algumas atividades, talvez outras pessoas possam fazer ainda melhor e que vai facilitar muito mais. Né? E aí passa também por essa questão do delegar, do confiar. Então, nem tudo, né, a gente vai dar conta. E aí entender o porquê da procrastinação, né? Às vezes quer fazer um monte de coisa. E aí vai procrastinando, quando você vê não fez, ou fez só metade, ou aquilo que você se propôs, né, não aconteceu. Então, às vezes tem que buscar essa rede mesmo, sabe? A rede de apoio, pessoas que podem contribuir. E se não, dedicar ali, né? A minha dica seria, vou fazer o mais complexo, né? Fazer já para não ter que ir deixando e postergando. Já fazer logo, já resolver logo. Legal, boa dica. Nicole, a gente está chegando ao fim, né, do nosso bate-papo hoje sobre gestão do tempo e eu quero que você encerre deixando uma mensagem, né, para quem quer começar a fazer a gestão, organizar melhor o tempo e até assim, para tirar um pouco daquela angústia que a gente tem de querer resolver tudo, dar conta de tudo. Então, aquela dica final, assim, matadora. Muitas vezes, hoje a gente ouve muita palavra de produtividade, né? Precisa ser produtivo, precisa entregar. E esse tempo do planejamento, ele é fundamental. Né? É ele que vai fazer você ter mais tempo para poder fazer outras atividades. Então, a minha dica é dedique um tempo, sim, né? Mesmo que seja ali a sexta-feira, mesmo tem muita gente que faz domingo, né? Mas é uma meia horinha que talvez te ajude aí para o resto da semana fluir bem. Né? Então, essa minha dica é poder dedicar um pouco do teu tempo para planejar. Muito bem, eu quero agradecer seu tempo, né, sua dedicação aqui com a gente. Bom, a gente falou hoje sobre gestão do tempo, mas com vários elementos, né? A gente falou de autoconhecimento, nós falamos sobre rede de apoio, então são vários elementos que em conjunto vão ajudar você a melhorar o seu planejamento do tempo. Nicole? Aproveito para agradecer o convite, Vânia, e foi um prazer estar aqui. E eu espero vocês no próximo Papo Sebrae.